Seria um erro ter a ambição de crescer no meu negócio a ponto de faturar milhões de reais? Me pergunto se isso me trará maus karmas. Depende do que você fizer com esse dinheiro, não é? Não há nada no budismo dizendo assim: ah, os ricos não podem entrar no céu. Não é. No budismo não existe essa noção. A noção é o que você faz com aquilo que você consegue. Se você tiver capacidade, for um bom negociante e fizer isso sem prejudicar pessoas, pelo contrário, pode ajudar muitas pessoas, dando emprego, produzindo riqueza, fazendo o país andar para frente, sendo honesto. Se você fizer isto e faturar milhões de reais, quantas pessoas mais você vai poder ajudar? Quanto você poderia ajudar a própria comunidade budista? Se for em São Paulo, tem um grande templo em Cotia, né? Ele foi construído por um único homem, um milionário. Foi lá e resolveu construir um monastério e um templo para uma outra ordem, não é a ordem Sotozen. Muitas coisas foram feitas assim, e um sutra importante, o Sutra de Vimalakirti, que é do início do movimento Mahayana, ele tem como seu herói um rico comerciante. E ele é um mestre Zen, um mestre budista, não é um mestre Zen, mas um mestre budista, e nós usamos o Sutra de Vimalakirti no Zen também. É um sutra tradicional, muito interessante. E nós temos que prestar atenção, por exemplo, quem ajudou Buda no início do caminho? 5 alunos, 5 dos comerciantes, foram os primeiros grandes doadores para a ordem budista. E quem doou o primeiro, o Parque dos Veados, que foi o primeiro terreno para que os monges se reunissem para que a ordem pudesse se organizar, foi uma famosa cortesã. Então, o budismo não tem as mesmas visões que normalmente são veiculadas a respeito do que é a virtude. A virtude é o que você faz com as possibilidades que você tem. Sensei poderia falar sobre non-self? Não existe nenhum eu em coisa alguma no universo. Todas as coisas são ausentes, têm ausência de um eu. Todas elas são interdependentes e interconectadas. Inclusive nós mesmos e todos os eus em que tanto acreditamos são meras ilusões, são construções mentais. São úteis, mas são construções, não são realidades por si mesmas. Aliás, o seu eu de hoje não é o eu de amanhã, não é o eu de ontem. E não podemos dizer para uma pessoa: ah, 40 anos atrás você fez tal coisa errada. Não é mais a mesma pessoa. Nós devemos ter esse tipo de discernimento a respeito das coisas. Tudo está sempre mudando e não necessariamente será a mesma coisa. Assim, Buda age com um assassino que ele resgata e transforma em monge. Ao fazer isso, ele transforma aquele homem em outro homem, em outra possibilidade. Hoje ganhei de presente de um amigo os livros A Espiritualidade Budista, volumes 1 e 2, de Yoshinori. São livros confiáveis? São, mas são difíceis de ler e bastante eruditos. Não recomendaria para quem está iniciando no caminho, mas sim para quem quer detalhar a história budista e diferentes escolas e diferentes correntes de pensamento. Se você pegar no início e ler 20 correntes diferentes de pensamento budistas, qual você vai seguir? Primeiro, aprenda bem a sua escola e depois que vocês tiveram um sólido conhecimento bem embasado, então você pode estudar a história e sua multiplicidade, que é muito interessante. Na realidade, são livros preciosos, muito bons. É mais uma questão de em que ordem devemos ler, não é? Eu digo assim, por exemplo, os livros que estão na loja do Daisen. Leia primeiro o Pico da Montanha, se você é iniciante, aí você vai ter
noções básicas como karma, como é que é a prática do zazen. Depois leia as palestras que estão no O Caminho Zen, não é? No segundo livro, que são 45 palestras ordenadas. E depois leia Duvidar da Própria Compreensão, que é uma coisa que o aluno que avança um pouco no Zen precisa muito. O primeiro grande defeito do aluno é começar a pensar: eu estou certo, eu sei. Não é? Então, ele precisa ler esse livro que eu pedi para que fosse traduzido, Duvidar da Própria Compreensão, porque é muito importante para todos os praticantes, para os monges também. Nós devemos duvidar de nós mesmos. E também publicamos agora um livro de poemas, não é? As Horas Mortas, do monge Komiô. E os poemas são sensibilidade, e eles permitem a nós termos flagrantes da mente daquele que está sentindo. E a transmissão no Zen é uma transmissão de mente a mente, de coração a coração, uma transmissão de sentimento, não é uma transmissão de raciocínios. Sensei, o senhor poderia nos contar alguma história ou ensinamento que seu mestre lhe passou e lhe marcou muito? Gachou. Sempre me lembro de um diálogo que eu tive com ele. Eu fiz Hosen Shiki e sentei-me à frente dele, né, mestre, agora que o senhor me deu essa graduação, que instruções o senhor me dá? O que eu devo fazer? Ele sorriu e disse: que instruções eu lhe daria? A vida se mostra a cada passo.